lógica do reino de Deus é oferecer a outra face. Alguém está afim? A lógica do reino de Deus é chorar com quem está chorando, não dar um bico em quem está chorando. Alguém quer? A lógica do reino de Deus é perdoar e orar pelo seu inimigo. Alguém quer? A lógica do reino de Deus é amar quem te persegue. Você está afim? Só morrendo para nós mesmos é que nós conseguimos fazer uma grande injustiça. Porque essa mesa aqui, ó, é uma baita de uma injustiça. Só que está tudo errado isso aqui. O homem disse não para Deus. Destrói a sua vida, destrói o outro, destrói a terra. Sabe o que ele merece? Bomba! Esta é uma mensagem que confronta o orgulho humano e aponta para o arrependimento e a restauração. Assista até o final e deixe seu comentário. Gênesis 3, de 1 a 24. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Bom, não foi isso que Deus disse. A mulher respondeu à serpente: não, não é bem assim. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: não, não é bem assim, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu também. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Foi mais ou menos assim, efeitos especiais. Onde você está? Eu ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: mas quem foi que disse para você que você estava nu? Você sempre esteve nu, agora você acha que você está nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse, né? Aí o homem disse: bem, não foi bem eu, foi a mulher que o Senhor me deu para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E Deus disse para a mulher: é isso que você fez? E a mulher então jogou a culpa na serpente. Foi a serpente, ela que me enganou e eu comi. Então Deus disse à serpente: por causa do que você fez, primeira maldição, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: agora tem outra maldição, vou aumentar em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E depois por Adão: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita agora é a terra. A terra é maldita. Maldita é a terra por sua causa. Antes você ia colher tudo, fruto então, mas agora em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela vai produzir também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, porque dela você foi tomado. Agora você vai voltar para a terra, porque você é pó e ao pó voltará. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. E então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Eita, tinha outra árvore. E por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho
da árvore da vida. Senhor, nos abençoa, nos ilumina e nos fala, em nome de Jesus. Amém. A serpente fala para a mulher: Deus disse que você não pode comer nada. E a mulher fala para a serpente: não foi isso que Deus falou. Ele disse que a gente pode comer tudo menos aquela árvore que dá conhecimento do bem e do mal. E disse que se a gente comer dela, a gente vai morrer. E a serpente falou: imagina, vai morrer. Deus sabe que quando você comer e começar a entender sobre o bem e o mal, você vai ser igual a ele não quer concorrência. Mentira. Engraçado que toda a história da queda e da degeneração humana a qual estamos inseridos começou com um simples erro de interpretação. O que foi que Deus disse mesmo? E o que significa o que Ele disse? Simples, né? Um erro hermenêutico, um erro de interpretação do texto. Parece uma coisa tão banal. É por isso que aqui a gente dá tanta importância para cada minúcia do texto. Porque tudo começou com um simples engano no que estava escrito, do jeito que estava escrito, e o que significava o que estava escrito. Tem muita gente hoje tropeçando demais, por não entender o que está escrito, do jeito que está escrito, e o que significa o que está escrito. A mulher come, dá para o homem, e diz o texto que os olhos deles se abrem, e eles passam a compreender bem e mal. Esse é um mistério da nossa existência. Essa nossa percepção de duas opções. Interessante isso. Essa atração pelo que é mal. Essa é a morte. Isso é morte. Eles perceberam que estavam nus. E sempre estiveram nus. O pecado nos dá o entendimento, ou pelo menos a percepção, de que estamos nus. O pecado é um estado de nudez. É a vergonha pelo mal assumido. É o entendimento de que está faltando alguma coisa. Essa tentativa de se esconder porque eu estou descoberto, e isso me envergonha. Eles entenderam que haviam negado a Deus e faltava algo, mas agora era tarde. Os olhos tinham se aberto, aquele momento inocente, puro, já não existia mais. Aquele estado de alegria, de conversar com Deus, de transitar no meio da criação, sem se preocupar com a nudez, sem ver maldade, nisso acabou. O ser humano havia escolhido ser um ser que se torna Deus de si próprio e escolhe o bem e o mal segundo a sua própria cobiça. Isso é morte. Essa é a ausência de Deus da criação. Paramos mais ou menos aqui semana passada. Nossas decisões nesse mundo são tomadas na distância de Deus. Por isso João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Esse estado em que nós vivemos é um estado de pecado. A maldição sobre a serpente, você vai rastejar e vai estar abaixo de tudo que existe. Não tem a ver apenas com a cobra, o animal. Tem muita simbologia aqui. Mas Satanás vai para a parte mais baixa da existência. A dor passa a fazer parte da vida do homem. A terra que produziria todos os frutos e as sementes, agora reagiria também com o mal ao homem, produzindo espinhos, ervas daninhas. E o homem que colheria tudo o que precisaria da terra, e isso seria gratuito, agora teria que suar a camisa. O pecado tem consequências cósmicas. Quando alguém diz assim, se Deus é bom, por que o mundo é desse jeito? Porque esse não é um mundo criado por Deus. Isso é o que sobrou depois que nós escolhemos, ou optamos pela hipótese de que Deus estivesse fora da existência. E tem quem diga assim, então foi Adão que pecou. Não é justo ele ter pecado e nós estarmos no estado de queda. É simples então, irmão, faça você diferente. Todos nós somos Adão. Todos nós, entre dois caminhos, decidimos o que nós achamos ser o bem, segundo a nossa cobiça e a nossa própria vontade.
É aqui que nasce toda a injustiça, todas as diferenças, todos os abusos. O mundo jaz no maligno. Dentro desse lugar aqui só tem pecadores. Não somos pecadores porque passamos a cometer pecados. Passamos a cometer pecados porque nascemos pecadores. Nascemos num estado de distanciamento de Deus. E mesmo hoje, crendo em Cristo, salvos por Jesus, tendo em nós o seu Espírito e lendo a sua palavra, temos que lutar contra nós, porque a vontade da nossa carne é fazer o que é errado. Você não precisa ensinar ninguém a fazer errado. Alguém aqui já ensinou seu filho a fazer errado? Alguém precisou te ensinar a mentir, a pecar? Alguém precisou te ensinar a ser falso, a ser hipócrita? Alguém precisou te ensinar a ter inveja? Vou te ensinar, quando alguém fizer alguma coisa diferente, melhor do que você, tenha dentro de você um sentimento de repulsa e de ódio, não precisa ensinar. Nós nascemos no pecado. Nós somos todos pecadores. E fazemos a gestão de tudo que está nas nossas mãos e que Deus nos deu, na ausência de Deus. E não compreendemos que somos todos pecadores e isso já seria suficiente para nos ajudar a curar nossas relações. A criação sofre, o ser humano sofre, por estar num estado de queda. A nossa tecnologia melhora a cada ano, mas o ser humano se degrada a cada ano. O ser humano está cada vez mais desumano. A ponto de nós olharmos algumas cenas no mundo animal, é interessante isso, eu gosto de bicho, eu e a Blanche, então sempre tem, no nosso timeline, sempre passa alguma coisa de animais, né? E eu falo, olha que bonito isso, essa semana mostrou uma ovelhinha que vem correndo porque uma pessoa está dando uma fruta, e quando ela chega perto, assim, ela vem pulando, como vem as ovelhas, e ela vem comer, tem um macaquinho abraçado no pescoço dela e pega também. E eu falo, olha que harmonia, parece que eles são... Olha, quase que eu ia falar, parece que eles são humanos. Eles não são humanos. Porque o ser humano cada vez menos faz isso. Eles matam os diferentes, eles não se abraçam. Estamos num ponto em que o mundo animal parece ser mais racional do que os racionais. O mundo está em queda. Romanos capítulo 8, verso 19 a 23, nós vamos ler. Fala exatamente a respeito disso. A ardente expectativa da criação aguarda, espera a revelação dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa. Sabe quando Deus criou tudo e disse para a criação, atenção criação, esse aqui é o ser humano que eu criei, a minha imagem, a minha semelhança, e ele vai cuidar de tudo que está aqui nessa criação, como eu cuidaria se eu estivesse aqui. Então, até hoje, a criação está perguntando, aonde é que está? Ela tem uma ardente expectativa, quando é que vão chegar os filhos de Deus? Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada desse cativeiro, dessa prisão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação ainda está esperando. Onde é que está aquele cara que seria a tua imagem e semelhança que ia cuidar da gente? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós também esperamos. Eu também olho para mim mesmo e falo, Senhor, quando é que eu vou me livrar do Zé? Por que o Zé quer fazer coisas que o Zé não quer que o Zé faça? E você deve perguntar a mesma coisa. Se você for um louco, você vai dizer, eu sou perfeito, todas as outras pessoas é que estão erradas. Como diz aquele pastor que tem uma revelação profunda, Homer Simpson, ele disse, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu dou para quem eu quiser, a culpa ela é minha, eu dou para quem eu quiser. Só quando eu entendo que eu também estou gemendo, porque eu não quero ser o que eu sou, eu não quero mais ser quem eu sou. Esse deve ser o sentimento de um verdadeiro cristão. Eu preciso a cada dia vencer a mim mesmo. Esse é o grande inimigo que eu tenho. Ele mora dentro da minha camisa. Quando eu tenho a perspectiva correta de que o mundo está em queda livre, se degenera e eu preciso de Cristo a cada dia, quando eu olho para isso e compreendo o que está acontecendo, eu escapo dessa loucura paranoica da batalha espiritual.
onde as pessoas acham que elas são perfeitas e o problema é o diabo que está aqui. O diabo na caixa acústica, o diabo que está no carpete. Eu tenho que expulsar o diabo do carpete, o diabo da mesa, o diabo da caixa acústica, o demônio que me deu uma rasteira, porque o problema é ele. Até eu ouvi uma vez um cara que dizia que orava e no raio de 5 quilômetros não ia ter mais demônio. Falei, caramba, esse cara descobriu. Pega todos os crentes da terra, vai orando, se cada um faz 5 quilômetros, manda o diabo lá para Marte. E a terra fica perfeita. Cada um com uma VAP espiritual. Mas e o demônio que está dentro de você e dentro de mim? E a maldade, e o pecado, e a inveja, e a falsidade, e a hipocrisia. Tem muito mais demônios dentro de nós do que para fora de nós, você quer saber? A gente é muito bom para ficar expulsando os demônios que estão nos outros e não olhamos para a trave gigantesca que está no nosso olho. A maldade que está dentro de nós, habita em nós, faz parte da nossa carne. Por isso a gente geme, não queremos mais ser quem somos. Fundamentalmente, a fé cristã reúne pessoas que não perguntam se Deus me aceita como eu sou. Elas não se aceitam como elas são. Eu queria saber se eu vier aqui para a igreja, vocês me aceitam como eu sou. Eu sempre digo, pode, fica à vontade. O problema é que aqui é um lugar de pessoas que não se aceitam como são. Eu não quero mais ser como eu sou. Eu quero ser uma nova criatura. É muito difícil a gente aconselhar casais. Quem aqui é casado e não tem nenhum problema de relacionamento, levante sua mão. Sabe por quê? Porque você não compreendeu que a pessoa que está com você é uma pecadora, como você é um pecador. E que essa pessoa deve lutar contra as mazelas que ela carrega na cabeça e na alma, assim como você também tem que lutar contra as suas. 2 amigos viveriam em paz se entendessem que existem pecados dos 2 lados, porque os 2 são pecadores. O mundo seria um pouco melhor, não perfeito, se eu entendesse que essa pessoa com quem eu estou conversando, ela é tão má e carrega tantos males quanto eu carrego em mim. Me levaria a ser um pouco mais complacente e paciente com aquele que carrega defeitos como eu também carrego. Aliás, me ajudaria a querer lutar mais contra o meu defeito, porque eu estou vendo que o outro também está lutando contra os dele. Mas vivemos num mundo de perfeitos e que sempre estão discutindo a imperfeição que está do outro lado. Domingo passado tivemos aquela loucura da invasão dos 3 palácios, dos 3 poderes. O Brasil, um barril de pólvora, quase. E a pergunta vem, Zé, quem está certo? Resposta, ninguém. Estamos num bang-bang que não tem mocinhos. Me admira quando alguém escolhe um lado para dizer quem está certo. Me admira muito. Nós temos a tendência de achar que o seu lado, e vocês aí, estão cheios de pecados aí, viu? E eu não enxergo os meus. E vocês de lá apontam para nós aqui dizendo, é vocês que estão cheios de coisas erradas. E o lado de cá diz, estamos fazendo essas atrocidades porque vocês estão errados. E o lado de lá diz, e nós estamos cometendo esses abusos porque vocês estão errados. É um bang-bang sem mocinhos. E o pior é que vocês que estão aí não percebem que esse Fumanchu, esse líder de vocês aí está cheio de problema. E o lado de lá diz, não, o nosso líder é o santo do perfeito, que nós estamos aqui, ó. O de líder de vocês, esse Fumanchu de vocês, o super-homem de vocês, é que está cheio de problemas. E o lado de lá diz, não, o nosso aqui é um ser perfeito. E o único perfeito de toda a criação, que é Deus, olha e diz, engraçado. O que eu acho é que estamos num bang-bang sem mocinhos. E aí, o ser humano, num estado de queda, num estado de nudez, não percebe que ele é mortal, finito, que a terra está gemendo. Tem muita gente gemendo nessa terra, esperando os filhos de Deus. Eu ouvi isso uma vez, isso mexeu comigo. Talvez nesse exato momento, em algum lugar dessa terra, tenha uma menina sendo estuprada. Ela está gritando. Sem saber, ela está perguntando, onde é que estão os filhos de Deus? Nesse exato momento, tem alguém destruindo um outro ser humano.
E essa pessoa que está sendo agredida está perguntando inconscientemente, onde é que está a imagem de Deus na terra? Nesse exato momento, tem gente agredindo a criação, agredindo a terra, e ela está perguntando, onde é que estão os filhos de Deus? Nesse mesmo instante, tem gente ao nosso redor, inconscientemente gritando, onde é que estão os filhos de Deus nessa terra? E nós estamos preocupados em defender um lado ou o outro, ou quantos lados existirem, desse polígono maluco da existência. O mundo jaz no maligno. Se você não entender que você é um pecador e precisa de Cristo, você está fazendo hora extra nessa terra. Você nem é desse mundo, porque esse mundo é o mundo dos pecadores. Deus tira a folha de figueira e coloca no homem e na mulher peles de animais. Epa, qual animal? A gente sempre diz que aqui, no princípio, já estava Cristo. Teve um sacrifício aqui. Teve um animal que morreu para que a sua pele cobrisse o pecado do homem e da mulher. Essa é uma imagem de Cristo, lá na criação, lá no pecado. E quando a gente olha para Ele, a gente diz, é dele que eu quero me revestir. É essa palavra que Paulo usa. Nós nos revestimos de um novo homem, a imagem de Cristo. Nós cobrimos a nossa nudez com a imagem dele, para sermos como Ele. É o sacrifício dele que nos cobre, para termos acesso a Deus, na pureza do seu sangue, não do nosso. É quando eu olho para isso que eu digo, Senhor, deixa eu baixar a minha guarda, deixa eu colocar os 2 pés no chão, e ser um pouco mais humilde, um pouco mais simples, um pouco mais generoso, um pouco mais compreensivo com quem tropeça do meu lado. Deixa eu ser um pouco menos exigente, porque eu também tropeço e erro. Deixa eu abraçar esse meu irmão e dizer para ele, eu também já tropecei como você. Vamos andar juntos para a gente levantar. Enquanto eu não compreendo o estado de queda que eu estou, eu jamais serei perfeitamente humilde para entender os tropeços de quem está ao meu lado. Por isso que a igreja não é um lugar dos perfeitos, que ficam dando tiro em quem está do lado de fora e que é pecador. Por isso que o convite da comunidade de Cristo não é vocês pecadores venham se arrepender para serem perfeitos como nós. O convite da comunidade de Cristo é, vocês também descobriram que são pecador? Pode vir, está igual a nós. Você quer aceitar Jesus e reconhecer que você é uma tranqueira? Nós também fizemos isso. Ah, você também achava que você era bom, né? Deu uma cabeçada, está até machucado, aqui ó. Pode vir. Aqui é tudo os requenguela. Que descobrimos que na nossa força nós não podemos nada. Aliás, não é por força nem por violência, é pelo seu Espírito. É só pela graça. É a mesa de Deus que grita para nós, que nós não sentamos nessa mesa porque somos perfeitos e merecemos e os pecadores não merecem. Porque Jesus comia com pecadores e publicanos. A mesa não mostra que eu sou bom, ela mostra que Deus é bom. A gente lê o Salmo de Davi, preparas uma mesa na minha presença e dos meus adversários e meu cálice transborda. Jesus está dizendo, vocês são meus adversários. Vocês me negaram desde o Éden. Vocês preferiram uma existência sem a minha presença, descobrindo vocês ou escolhendo vocês o que é o bem e o mal. Mas eu convido vocês para a minha mesa, para que eu possa alimentar vocês e cobrir a nudez de vocês. E o texto diz que Deus disse, bom, não dá para o homem ser eterno. Lá no Éden tinha uma outra árvore, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da vida, Cristo. De novo ali simbolizado. Só pode comer da árvore da vida, que dá eternidade, aquele que não escolheu o conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, não dá para o homem comer dessa árvore, senão o mal vai ser eterno. Tira o homem daqui. Lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 1 a 3, diz assim, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Está falando da Nova Jerusalém. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está uma árvore da vida, oba, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais maldita é a serpente, a mulher, o homem, nem a terra, nunca mais. Porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão.
Por isso que quando eu digo, eu não quero mais ser quem eu sou, eu não quero mais ser o Deus de mim mesmo, eu não quero justificar a minha maldade segundo a minha ótica do que é o bem e o mal, eu quero comer da árvore da vida, eu quero me revestir de Cristo e quero andar como Ele. Eu quero ser um exemplo para os fiéis, eu quero ser uma nova criatura, eu quero morrer para essa morte e quero nascer de novo para uma nova vida. Eu quero ser como Cristo foi e eu quero segui-lo. Pode parecer uma coisa simples, mas aqui está uma das grandes complicações da nossa vida. Nós não queremos. A gente quer fazer o que a gente quer. Nós queremos escolher o mal e na nossa ótica dizer que é o bem. E só quando a gente se estrepa que a gente corre para Deus para ver se Ele conserta a burrada que nós fizemos. E sempre subimos nas tamancas na frente uns dos outros para apontar o dedo de quem tem pecado, não entendendo que todos nós estamos gemendo debaixo da morte e do pecado. E que carecemos de morrer um pouco mais cada dia. E caminhar de morte em morte, de ressurreição em ressurreição. A cada dia sepultando o nosso velho homem e começando de novo. Não, aceitar a Jesus não é ir num culto evangélico, levantar a mão e ir à frente chorando. Pode até acontecer de você levantar a mão e ir à frente chorando. Mas não é uma cerimônia, não é um rito. É uma decisão dentro de você de dizer, eu não quero mais ser quem eu sou. Senhor, quando é que eu vou ser livre das minhas paranoias? Quando é que eu vou ser livre dessas minhas neuroses? Quando é que eu vou ser livre desses meus medos? Quando é que eu vou ser livre dessa minha ganância? Quando é que eu vou ser livre de mim mesmo? Quando é que eu vou morrer para mim mesmo e ser uma nova criatura? Me ajuda a me matar a cada dia um pouco mais e nascer de novo a tua imagem e a tua semelhança. Eu estou gemendo, tem gente que eu estou fazendo gemer e chorar ao meu lado. A terra está gemendo e chorando por minha causa e eu preciso a cada dia nascer de novo. Isso não vai mudar a história do cosmos, porque a narrativa bíblica nos mostra o fim, mas vai mudar a nossa história, porque a gente passa dessa para a eternidade. E pelo menos, num mundo que está caindo, vai nos ajudar a demonstrar a luz de um outro reino, que não tem nada a ver com os reinos daqui. Eles têm uma outra lógica, de superação, perpetuação, ganância, ganho, lucro, sujeição. Eles têm uma outra lógica. A lógica do reino de Deus é oferecer a outra face. Alguém está afim? A lógica do reino de Deus é chorar com quem está chorando, não dar um bico em quem está chorando. Alguém quer? A lógica do reino de Deus é perdoar e orar pelo seu inimigo. Alguém quer? A lógica do reino de Deus é amar quem te persegue. Você está afim? Só morrendo para nós mesmos é que nós conseguimos fazer uma grande injustiça, porque essa mesa aqui, ó, é uma baita de uma injustiça. Só que está tudo errado isso aqui. O homem disse não para Deus, destrói a sua vida, destrói o outro, destrói a terra. Sabe o que ele merece? Bomba. Aí vem Deus e comete uma baita injustiça e diz, não, vocês vão ser meus filhos, eu vou derramar o meu sangue por vocês e eu convido vocês para a minha mesa. Aí eu venho e falo, você não pode fazer isso, pô. Aquele cara é um salafrário, aquele é um sem vergonha, aquele lá é um... Jogo da velha, lagartixa. Ele não merece isso, só tem que dar para ele o que ele merece. E Deus olha para mim aqui na mesa e fala, ué, você também não merece. Eu não faço o bem para vocês porque vocês merecem. Eu faço o bem porque eu sou o bem. Eu não sei fazer outra coisa. Isso é uma injustiça. A injustiça do pecado, a maldade, o abuso, as ilegalidades, as violências, só podem ser vencidas com uma outra injustiça, a injustiça da graça, a injustiça do perdão. A injustiça da ofensa só pode ser superada pela injustiça da misericórdia. Enquanto nós formos retributivos, pagando o mal com o mal, nesse mundo do mal, nós vamos nos autoconsumir. Até o dia em que nós, pelo menos, que de alguma forma nos dizemos cristãos,
retribuirmos o mal que vem com o bem. Isso faz de nós trouxas, Zé. Agora você chegou no ponto. Tontos. Isso, como foi Jesus? Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A injustiça da ofensa só pode ser vencida com a injustiça da graça. E que pelo menos no metro quadrado que a gente pisa, como eu sempre digo, Cristo reine. Eu só espero que você não seja engolido por nenhuma narrativa que propõe uma vingança como solução. Quer dizer, você pode até fazer isso, ninguém aqui é dono de ninguém, você faz o que você quiser. Eu só estou tentando dizer o que diz o Evangelho, que é uma baita injustiça. Mas aquilo que de graça eu recebi, de graça eu devo dar. Aquilo que sem merecer Ele me ofereceu, sem alguém merecer, eu devo oferecer a Ele. O Deus que cometeu a injustiça de apagar o meu pecado e me receber na mesa, deveria me fazer apagar aquilo que você fez contra mim para chamar você para a minha mesa. E a lógica do Deus, que não tem nada a ver com esse mundo decaído, deveria nos arrancar dessa sede, dessa sanha de maldade que a gente vive, para sermos aqueles que nadam contra a maré e o tsunami da existência, para receber de graça, da graça, e doar de graça a injustiça que Deus fez. Que hoje nós possamos sentar nessa mesa para dizer obrigado, Jesus. Aliás, quando eu louvo e quando eu agradeço, na minha cabeça deveria estar: eu não merecia estar aqui, eu não merecia estar dentro desse lugar, não merecia ser chamado de filho, nasci no pecado, mesmo falando que eu sou um crente, todo dia eu tropeço conscientemente, escolho o mal, é uma desgraça. Eu luto contra mim mesmo, Paulo diz, esmurro o meu próprio corpo, porque eu preciso ser uma nova criatura. Que a minha luta contra mim mesmo possa produzir um Zé um pouco melhor e mais palatável para você que anda comigo. E que nossas relações de irmãos, esposo, esposa, pais e filhos, sogro, genro, nora, sogra, possa ser banhado por essa consciência de que aqui só tem pecador, e eu não posso elevar nenhum de nós a status de Deus, ao mesmo tempo que Ele cometeu a grande injustiça de lançar na profundeza o nosso pecado, quando a gente diz, eu não quero mais ser quem eu sou. Deus nos abençoe a não sermos mais quem somos, um pouquinho menos o que eu era hoje, do que eu era ontem, eu vou ser um pouco menos hoje. A palavra, o Evangelho, o seu Espírito que habita em mim, me ajude. E nossas vidas sejam um sinal de um outro reino. Eu não quero ser encontrado nessa terra, levantando cartazes de um reino que não derramou sangue por mim. Eu não consigo, nessa terra, me identificar com um militante de qualquer reino que exista. Eu preciso levantar a bandeira de um outro reino que vai contra tudo o que estão dizendo. Nós vamos conseguir salvar o mundo, Zé? Claro que não. Eu não faço isso porque eu vou salvar o mundo. Eu não faço o bem porque eu quero salvar o mundo do mal. Eu faço o bem porque o Deus do bem me alcançou. E eu não consigo mais fazer outra coisa. A minha opção é uma nova vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima!